Irmãos, eu quero esquecer que todos vocês têm qualquer conhecimento bíblico. Quero começar bem do começo. O que é teologia? Eu já escutei até a pergunta, e sem sarcasmo, se teologia é curso. Quando eu estou de mau humor eu respondo, mas moda é curso? Por que teologia não é? Mas eu estou de bom humor, eu só explico que assim como a matemática é a ciência dos números, a biologia estuda os seres vivos, a teologia estuda as religiões. Então é a ciência que estuda as religiões. Aí o crente pode me fazer uma pergunta que eu acho legítima, que é: por que eu, crente, preciso de teologia? Quem responde é o apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 3, no versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vou repetir: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O apóstolo Pedro diz para os crentes que a qualquer um que perguntar em que você crê, por que você crê, o que é a sua fé, você tem que estar pronto para responder. E a resposta, eu vou mais longe, ela tem que atender àquele que ouve, Não basta dizer eu creio. Um dos grandes nomes da teologia é o Agostinho de Hipona, e na filosofia mais conhecido como Santo Agostinho. Ele tem uma frase que ele diz: eu creio em Deus, mas no que eu creio? E a resposta a essa pergunta é o estabelecimento da teologia enquanto ciência. Para que eu preciso de teologia? Para compreender a minha própria fé. Eu creio em Deus, mas no que eu creio? O que é crer em Deus? O que é as Escrituras? O que é a vida daquele que crê? Como é que é? E eu preciso saber dar essas respostas. Eu preciso compreender a minha própria fé. Eu preciso compreender onde eu vivo. Preciso compreender essa questão que é tão fundamental para a gente. A religião não é importante. Não é não? De onde é que sai o seu padrão moral? O seu conceito de verdade, bondade? Vem de onde? Por que no Brasil só pode ter uma esposa e na Arábia Saudita pode ter outras 5? Pode ter outras 4. Pode ter 5 ao total. Porque a religião de lá diz que pode. Então, se é da religião que eu tiro os meus padrões morais, então eu preciso entender a minha religião. Para que eu preciso de teologia? Eu preciso para organizar o meu entendimento das Escrituras. Eu preciso compreender o que a Bíblia diz, entender. Todos esses estudos bíblicos vêm de versículos diversos, de vários lugares, e eu preciso entender isso. Então a teologia me ajuda a organizar esse pensamento. Eu sempre critico, em geral, o artista ter esse tipo de conversão, mas não quero aprofundar nesse assunto. É um tal de eu estava sozinho em casa, li a Bíblia sozinho e converti sozinho em casa. Irmãos, fala sério. Eu estudo teologia desde 2006, mais ou menos. Entrei para o mestrado em 2010, saí no final de 2011, e até hoje não entendo tudo. E o caboclo que nunca pisou numa igreja, jura, de pé junto, que leu a Bíblia sozinho, tudo de uma vez, e entendeu tudo sozinho. E ainda converteu sozinho em casa. Não bate. Na minha cabeça a conta não fecha. Então eu estou muito cismado quem fala converteu assim. Para que eu preciso de teologia? Para ensinar os novos convertidos. O que a pessoa converteu? O que eu vou ensinar para ela? Qual que é o entendimento mais básico? E depois eu começo a ampliar esse conhecimento ao longo dos dias. Ninguém aprende tudo de uma vez. Preciso de teologia para isso. Para que eu preciso de teologia? Para me proteger dos falsos ensinos. Isso mesmo. Quando o Porta dos Fundos faz o especial de Natal e diz que Jesus é travesti, não é, Fábio Porchat? Jesus era gay. Como é que você sabe que não era? Por causa do seu conhecimento teológico, seu conhecimento das Escrituras.
Quando vem alguém dizer que Jesus é um tipo de revolucionário pré-comunista, né, Leonardo Boff, que é a teologia da libertação? Como é que você sabe que Jesus não era um revolucionário pré-marxista? Porque eu li as Escrituras, conheço o que a Bíblia ensina e essa filosofia, ideologia comunista não confere com as Escrituras. Aí vem outro lado, Black Lives Matter, vem falar que Jesus era negro. Minha resposta é muito simples. Eu olho para um judeu hoje, aí eu penso num judeu que viveu no século I. E o Will Smith vem na minha cabeça, né? Não faz muito sentido, né? Jesus não era negro, porque nem judeu, a não ser que ele seja convertido e batizado, né? Mas aquele judeu de sangue, ele não é negro. Mas enfim, eu preciso de teologia para me proteger dos falsos ensinos. Claro que esses que eu falei aqui são evidentemente errados, mas outros nem tanto. E o que é que eu respondo para aquele que fala que não precisa de teologia? Eu só quero ler a Bíblia, aprender o ensino dela e sair pregando, eu não preciso de teologia. Ué, mas você está lendo a Bíblia, compreendendo o seu ensino e aplicando o ensino. Ué, isso é teologia. Você pode não querer ser um profundo estudioso das Escrituras. Isso aí não é, nem todo mundo tem talento para isso, tem tempo, nem todo mundo quer, ninguém é obrigado. Mas quando você lê a Bíblia, entende o que ela está dizendo e sai praticando, isso é uma reflexão teológica. Não é teologia, lá do grego theos, né? E logia, né? Theos, logia. Então, é para isso que existe a teologia. Então, eu não aceito essa crítica geral para dizer, não pode ler a Bíblia, não pode... Irmãos, eu preciso ler, eu preciso compreender, eu preciso meditar no seu ensino, porque afinal de contas a Bíblia é a única autoridade de Deus em questões de fé. Isso é a Bíblia. A teologia tem uma base muito simples: Deus existe. Esse é um dos chamados axiomas da teologia. Se Deus não existe, não existe teologia. Concordam comigo? Deus existe. Só que Deus também se revelou a nós. Nós não conhecemos Deus porque eu um dia pensei, será que existe Deus? Na verdade, Deus se revelou a nós. E esse é o segundo ponto. Deus, em sua imensidão e sabedoria e vontade, decidiu se revelar à criatura. E Deus se revelou a nós, e por isso nós o conhecemos. Então, ponto 1, Deus existe. 2, Deus se revelou. Só que Deus também tem que se revelar de uma forma como eu posso compreender. O meu conhecimento é limitado, eu sou um ser humano pequeno, limitado. Então, eu só entendo a revelação de Deus, porque Deus se revelou de um modo a qual eu possa entender. Quer dizer que o meu entendimento das Escrituras e acerca de Deus, ele não compreende a totalidade de Deus. Na verdade, ele é aquilo que eu consigo entender da revelação de Deus. Ok? Essa revelação, ela é na natureza, ela é em acontecimentos, ela é em revelação direta, e a Bíblia é o produto dessa revelação, ela é o registro da revelação de Deus ao longo da história. E é por isso que nós temos tanto apreço pelas Escrituras, porque ela é o registro pleno da revelação de Deus. Deus, inclusive, não nos deu outra autoridade senão as Escrituras. Eu cito sempre 2 momentos. Quando Moisés passa a liderança para Josué, ele deixa muito claro: Josué, cumpre a lei, cumpre o que está escrito no livro, nas Escrituras. Engraçado é que Moisés é aquele que escreveu a lei e ele mesmo é subordinado a ela. E ele nunca fala para Josué: Josué, agora você vai ser o cabeça aqui, você é que manda, faz uma lei para te ajudar, pode vetar o que você quiser aqui, você é o cabeça agora. Não, ele fala: segue a lei, guarda de cumprir e faz o povo cumprir o que está escrito. Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você não conhece os mandamentos? Não conhece a lei? Apóstolo Paulo fala aos Gálatas:
Se eu mesmo ou um anjo do céu aparecer aqui e pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado. Entendam a profundidade disso? O apóstolo Paulo escreve, depois ele fala, se eu mudar de ideia, vocês me põem para correr daqui que eu está errado. A autoridade das Escrituras, a autoridade da Bíblia sobre nós, sobre a igreja. É isso que nós vamos estudar aqui. Portanto, para começar essa aula, eu aceito como autoridade sobre Deus, sobre a minha fé, a palavra de Deus, as Escrituras. Tive um sonho, tive uma revelação, Deus falou comigo, olha, Deus falou com você, eu acredito, mas tem que bater com o que a Bíblia diz. Qualquer revelação que vai contra as Escrituras, já está rejeitado. Ou os irmãos querem abandonar as Escrituras e ficar com a revelação lá que não tem a ver com a Bíblia. Então nós ficamos com ela. Deus é o ponto central da teologia. Qual que é o primeiro ponto lá do axioma da teologia? Deus existe. Deus é o principal ponto. O meu conceito de Deus, o que eu entendo de Deus é essencial. Porque é a partir daí que eu vou traçar, que eu vou estabelecer o que eu creio, o que eu sinto, o que eu penso, as minhas expectativas. Todas elas têm base no conceito que eu tenho de Deus. Portanto, essas lições desse trimestre inteiro, falando sobre os atributos de Deus, cada uma delas tem uma importância única. Porque se eu tenho um conceito errado de Deus, todo o desdobramento dos meus pensamentos também estarão errados. Ok? Muito cuidado com isso. Deus existe? Sim. Deus é criador? Sim. Eu sou criatura. Se Deus é amor, o que eu sou? O que eu, criatura, criado por um Deus bom, santo e justo, o que eu sou? Mas se Deus é mau, vingativo, punidor, se Deus é implacável com a criatura, o que eu sou? O que sobra para uma criatura feita por um Deus mau, punidor, implacável? E se Deus não existe, o que eu sou? Notem que esse conhecimento acerca de Deus é essencial, sim. E não pode ser parcial. Não pode ser simplesmente o Deus é amor e pronto. Deus é amor, Deus é luz, Deus é justiça. Como eu disse, eu conheço a Deus pelo que Ele se revelou. E a revelação está aí no colo dos irmãos. A Bíblia, está aí o registro das Escrituras. O conhecimento de Deus é limitado, já falei sobre isso. E tem uma coisa que a teologia nunca vai poder fazer, que é estudar a Deus, no sentido de compreender toda a sua existência e complexidade. Primeiro porque eu creio e eu conheço a revelação, o modo como Deus se revelou, através das Escrituras. E tem mais um ponto, é que a Bíblia, ela não foi escrita para suprir as nossas dúvidas, nossas curiosidades. Eu devo avaliar uma obra, seja ela qualquer, pode ser uma música, um conto, um poema, um romance, a partir do seu propósito. O pessoal que vai fazer o Enem, os jovens saíram, né? Quem vai fazer o Enem sabe disso, né? Eu preciso entender o contexto de um livro qualquer, de um autor, para entender o significado dele. A Bíblia existe para me mostrar que Deus existe, para revelar ou para manifestar minha condição de pecador e me dar o caminho da salvação. Esse é o propósito básico das Escrituras. Nesses 3 pontos ela é completa. Ela deixa muito claro que Deus existe, ela me mostra que eu sou pecador e me dá o caminho da salvação. Fora isso, para tirar as minhas curiosidades, para saber se ET existe, ela não tem esse propósito. Então eu não posso cobrar dela aquilo que não é o seu objetivo. E eu preciso entender Deus para compreender também a relação entre Ele e a Escritura. E para isso eu preciso compreender a natureza de Deus e aquilo que Deus revelou a nós. E aí o nosso tema de hoje, né, o tema do trimestre, daqui a pouco eu entro no nosso especificamente, que é falar sobre os atributos de Deus.
Quando eu falo em atributos, não estou falando daquilo que Deus é capaz de fazer. O que Deus é capaz de fazer? Deus abriu o mar vermelho, o povo passou, Deus caminhou sobre as águas, Deus é criador, Deus é capaz de mudar as situações, Deus sustenta o universo em plena harmonia e funcionamento. Isso aí é o que Deus é capaz de fazer. Quando eu falo nos atributos de Deus, eu estou falando naquilo que Deus é em sua essência, não a sua ação. Tá? Aquilo que Ele é. Esse é o atributo, é a sua essência. E é claro, existem muitas visões acerca dos atributos de Deus e muitas classificações. Tá? Muitos autores, muitos teólogos sistemáticos, eles classificam os atributos de Deus entre absolutos e relativos, entre imanentes e transitivos. Na leitura do texto, nós já tivemos aqui um bom treino é silabagem que fala palavra estranha, né? Mas de dicção. E aqui eu tenho outra, né? Imanente e transitivo. Mas eu gosto de uma classificação que foi pouco falada aqui, que dividiu os atributos de Deus entre comunicáveis e incomunicáveis. O meu principal autor aqui é o Louis Berkhoff, a teologia sistemática dele, né? Comunicáveis e incomunicáveis. Os termos são mais simples e a classificação é a seguinte: atributos incomunicáveis são aqueles atributos que são apenas de Deus e que nós não experimentamos. Por exemplo, a autoexistência, a imensidão, onipresença, onisciência. Isso aí não é comunicado com as criaturas. Então, ele é incomunicável, ele é só de Deus. E Deus tem atributos comunicáveis. São relacionados a nós, as criaturas, e são atributos que em algum nível nós experimentamos. Em algum nível, em algum ponto, nós somos capazes de experimentar esses atributos. Não estou dizendo que nós somos semideuses, não estou dizendo que nós somos iguais a Deus nesses atributos. Estou dizendo que em algum grau, em algum ponto superficial, mínimo, ínfimo, nós experimentamos. Deus é amor, isso é um atributo. Nós somos capazes de amar. Deus é perdão, nós somos capazes de perdoar também. Então são atributos que são comunicáveis, que nós experimentamos em algum nível. E então chegamos no nosso tema de hoje, que são os atributos de veracidade, fidelidade e bondade, ou benevolência, uma expressão muito comum nas traduções clássicas da Bíblia, as traduções de método de correspondência formal. Perdi a palavra por um instante aqui. As Bíblias que são traduzidas mais ao pé da letra usam muito benevolência ao invés de bondade. Bom que enriquece o nosso vocabulário, mas a primeira vez assusta um pouco, né? A gente tem que ler a Bíblia com um dicionário do lado, mas depois acostuma, tá, irmãos? Não se preocupem com isso. Esses três atributos, veracidade, bondade e fidelidade, são atributos comunicáveis de Deus. Deus é assim, e em algum grau, em algum modo, nós somos capazes de experimentar esses atributos. A veracidade, esse é um dos atributos. Deus é verdade. E qual que é a implicação disso? É que a veracidade, ela expressa a autenticidade de Deus. Deus é verdade absoluta. Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tito capítulo 1, versículo 2, o Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E Deus ser verdade absoluta não é simplesmente o conceito de que Ele nunca vai mentir, mas é que eu posso confiar em todas as suas promessas e em todas as suas revelações. Porque o fato de Deus ser verdade me dá essa confiança. Se Deus não fosse verdade, qual confiança eu teria nas suas revelações?
Qual confiança eu teria na sua palavra? Em Hebreus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer que o mesmo Deus que tinha poder lá no Antigo Testamento e que também fez no Novo Testamento e também faz nos dias de hoje e fará. Ele é verdade. As promessas de Deus, as declarações de Deus não serão desmentidas no futuro. Eu nunca vou ter a decepção de olhar para as Escrituras e ver uma declaração de Deus e olhar para a minha história recente, para o mundo que eu vivo e dizer, não deu certo, Deus mentiu, Deus errou, Deus falou, mas não era bem assim. Nós nos decepcionamos com pessoas que muitas vezes falam e não era bem assim, ou já falou com a intenção clara de mentir, mas quando eu olho para Deus, Deus é verdade, a veracidade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 18, e Jesus diz: digo-lhes a verdade, Mateus 5, 18, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Algumas traduções dizem nem um tio, nem um i, nem um tio, nem uma vírgula, né? Tem muitas traduções, mas todas nesse sentido, de que nada, nem a mínima coisa, até que tudo se cumpra. Isaías capítulo 40, versículo 8, a palavra de Deus permanece para sempre. Isso não é algo que Deus faz, irmãos, quero relembrar disso. É algo que Deus é. Deus é verdade. E por isso nós confiamos nas Escrituras. Por isso nós confiamos na palavra de Deus. Não faz muitos dias e eu lembrei aos irmãos que a Bíblia sobreviveu a inúmeros ataques e perseguições, até tentativas por força de lei de alguns imperadores romanos de queimar as Escrituras, de queimar os livros da Bíblia para ver se conseguia apagar o cristianismo. Se nós temos a Bíblia hoje, é porque gerações inteiras leram a Bíblia, tiveram a vida mudadas por ela e preservaram. Ninguém preserva o que é ruim, ninguém preserva o que não vale a pena, ninguém se arrisca pelo que não vale a pena. A palavra de Deus está entre nós hoje, porque ela valeu a pena para aquelas pessoas, vale a pena para nós hoje. Por quê? Porque o Deus que disse o que aqui está escrito é verdade. Ele é plena verdade. Outro conceito que não podemos falar menos é o da fidelidade. Não é só simplesmente dizer Deus é fiel, mas o fato de Deus ser fiel me dá também a segurança de que Ele vai cumprir o que prometeu, de que Deus fala, de que Deus faz, de que Deus promete e que Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Pelo infinito amor de Deus, nós recebemos todas as coisas, recebemos tudo, recebemos a vida. Tem um texto em Jó que eu gosto muito, em que o livro de Jó diz que se Deus tirasse o seu espírito da terra, toda a carne voltaria ao pó. Deus nos sustenta, Ele nos mantém de pé, nos mantém vivos, em movimento. O que nós somos sem Deus? Deus nos dá a vida, Deus nos dá o perdão dos pecados, e Deus nos dá a vida eterna. Essas promessas, elas não se sustentam em nós, e graças a Deus por isso. Já disse isso em outros momentos, se dependesse das coisas boas que eu faço, para Deus me salvar, irmãos, estou fora do céu. Mas eu estou sendo salvo pela vontade de Deus, né? Pela promessa que Ele deu. As promessas de Deus não se sustentam pelo que nós fazemos, mas se sustenta nesse atributo, na fidelidade de Deus, que Deus prometeu, e Deus é fiel para com Ele mesmo. Ele não vai abrir mão dessa fidelidade, Ele vai cumprir o que aí está escrito.
Eu tenho muito medo de dizer, Deus me deu isso, Deus me prometeu aquilo. Eu tenho uma certa reserva, porque se às vezes eu penso isso por uma emoção forte que eu senti no momento, pode não ser uma promessa de Deus e ela não vai cumprir. Porque quando Deus promete, Deus vai cumprir. Se está nas Escrituras, Deus vai fazer. Para isso a importância do entendimento correto e pleno da Bíblia, para que eu não tenha uma interpretação errada do texto, e eu espere de Deus algo que o texto não diz. Então temos que ter todo o cuidado para ler as Escrituras. Salmos 89, verso 33 e 34. Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. A fidelidade de Deus é algo tão sério e para nós tão relevante, a ponto de que os nossos pecados não invalidam o ato de Cristo na cruz. Pelo contrário, Romanos 5,8 fala que Deus mostra o seu amor para conosco, que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Essa é a prova do amor de Deus. O propósito de Deus não se baseia nos meus atos, vou repetir, mas se baseia nos atributos dele, se baseia no que ele é. Eu não estou aqui confiando de que os meus pastores são perfeitos e não pecam. A Bíblia diz que todos pecaram. Eles são melhores que eu, isso não há dúvida. Mas eu estou sendo salvo por Cristo na cruz. É isso? Aprendendo com eles e eu, e todos nós aqui, confiando que Deus é fiel. É Ele quem nunca te abandona. É Ele quem nunca volta atrás na palavra. É Deus quem nunca nos decepciona. E a nossa fé não pode ser abalada por nada. Porque a nossa fé não está nos homens. Não está na congregação local que você está aí ou aqui me ouvindo agora. Está em Deus. Está em Deus. E Ele é quem nunca nos abandona. O que Deus espera de nós? Já que nós somos pecadores, espera uma vida de arrependimento e de fé, nos arrependendo, confessando os nossos pecados, continuando firmes em Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 9, fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus é fiel e justo, fiel para com Ele mesmo, e justo para com Cristo, e pelo grande amor dele que nós fomos salvos. A fidelidade de Deus garante também o suprimento das nossas necessidades aqui na terra, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda tão frágeis. Irmãos, esquece os grandes pecados. Quantas vezes você fez um propósito de orar e não cumpriu? De ler a Bíblia e não conseguiu terminar? De muitas vezes não matar um culto. Eu vou nos cultos, todo domingo eu vou, dá um dia lá, não vem. Alguém cravou, não vou mais. E que dia que Deus abandonou você? Que dia que Deus foi infiel a você e a mim? Que dia? Eu já estive em lugares que eu arrependo de ter ido e não vou contar onde foi porque eu tenho vergonha. Mas Deus esteve lá comigo. É isso? Salmos 84, versículo 11, não negará bem algum aos que andam na retidão. Mateus 6, 3, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Nós podemos confiar na fidelidade de Deus, que não depende de mim, depende dele. Não é o que eu sou, é o que ele é. Então vale a pena se agarrar ao Senhor em qualquer situação, em qualquer momento. Mesmo quando eu olho para a minha situação, parece que eu não tenho nada. Irmãos, eu posso não ter nada nessa terra, mas se eu estou em Deus, eu tenho tudo. Se eu estou em Cristo, eu tenho o que eu preciso. Caminhando para o final dessa aula, a bondade ou benevolência ou benignidade é a dimensão básica do amor de Deus. Quando eu falo em bondade, é o mesmo que se assemelha muito à complacência,
a misericórdia, a benevolência que eu falei. Ela é relativa ao cuidado de Deus para conosco, para aqueles a quem ama. E eu vou mais longe, é o cuidado de Deus para aqueles que também não amam a Deus. E Deus ainda cuida. Ou os ateus não respiram todos os dias? Porque Deus é bom, Deus é bondade. A bondade de Deus se manifestou desde a criação, e ela nos acompanha até o fim dos tempos. O amor é o derramar de Deus sobre nós, e a bondade é o que sustenta esse amor, mesmo com os nossos tropeços, com os nossos erros, com tudo que nós fazemos que desonra a Deus. Mas a bondade de Deus sustenta. Essa bondade não é só oferecer a salvação a nós. Essa bondade é como o bom pastor que foi atrás da ovelha perdida. A bondade de Deus é esse ato de nos buscar onde nós estamos e nos trazer de volta para o centro da vontade dEle, nos trazer de volta para Ele. Os irmãos aqui, eu tenho certeza que muitos podem contar essa história, que se desviaram, que foram para longe de Deus, que às vezes até esqueceu de Deus, e Deus foi lá e te buscou e te trouxe de volta. E todos nós reconhecemos, eu não conseguiria voltar sozinho. Deus foi lá e me trouxe de volta. Deus oferece a salvação, você aceita. Depois você mesmo renega, vai embora. Deus vai lá e te busca. Essa é a bondade de Deus. E Deus vai continuar te trazendo de volta. Isso não é motivo para eu abandoná-lo. Mas a bondade de Deus é essa. O amor de Deus é o derramar da ação de Deus. E a bondade é a continuidade desse amor. Essa é a bondade de Deus. Deus é bom. Só que tem um ponto. A bondade de Deus, ela não é a minha aprovação, a aprovação de Deus, a minha não. A aprovação de Deus em relação aos nossos pecados. O fato de Deus ser bom não significa que Deus aprova os nossos pecados e nossa condição permanente de pecado. A bondade de Deus significa que Deus vai dar o tempo para que eu possa arrepender dos meus pecados e me voltar para Ele. Muitas vezes nós nos perguntamos isso. A pessoa abandona a Deus, vai, volta, arrepende, sai de novo, volta, e Deus está sempre perdoando. Sim, essa é a bondade de Deus. Deus está dando o tempo para que aquela pessoa se arrependa e permaneça com Ele. E é claro que vai chegar uma hora em que a justiça de Deus vai julgar. E vai julgar a fé, e vai julgar a aliança com Ele. E mesmo essa pessoa que naquele grande dia vai ser rejeitada, ela não vai poder dizer que Deus não teve paciência, que Deus não foi buscar, que Deus não tolerou, que Deus não esperou o tempo que Ele julgou necessário para o arrependimento. Ninguém vai poder dizer, mas Deus só me deu uma chance. Ninguém pode dizer isso. Tivemos várias chances, muitas chances. E eu espero que os irmãos nunca abandonem essa chance que eles aceitaram agora e continuem firmes com Deus e andando com Ele. E é vontade de Deus que a nossa vida seja em conformidade com esse atributo. Se eu sou filho de Deus e se eu sou criatura divina, eu tenho que me espelhar nele. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis ele diz, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa imagem tem que ser para refletir a glória de Deus. A imagem de Deus em nós tem que ser para refletir a Ele. Eu classifiquei os atributos aqui, eu até disse a minha preferência. Lá no seminário eu ensino todas essas visões que eu falei aqui, mas a minha que eu mais gosto é de classificar entre comunicáveis e incomunicáveis. Se Deus me permite, em algum grau, experimentar e viver um atributo dele, vários, existem outros além desses três, mas meu tema de hoje é só esses três. Se Deus me permite experimentar esses atributos, ainda que em algum grau, e se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, eu preciso me esforçar para que a minha imagem reflita esses atributos de Deus. E não os meus próprios. E não a minha própria identidade, e não a minha própria natureza, mas ao máximo, onde eu conseguir, a natureza de Deus, os atributos de Deus.
Eu disse no começo, se Deus é bom, o que eu sou? Se Deus não existe, o que eu sou? Então, se os irmãos creem que Deus existe, se nós reconhecemos que somos criaturas dele, e se nós estamos felizes e gratos por esses atributos de Deus, pelo que ele é, e eu ainda posso em algum grau, ainda que minimamente, experimentar esse atributo, a bondade, o amor, a misericórdia, o perdão, eu preciso viver honrando a Deus através desses atributos. Tem muita gente que pensa que honrar a Deus é vir ao culto e chegar cedo e usar a roupa adequada. Aí manda ficar de pé, levanta, manda sentar, senta, bate palma, bate, abre a Bíblia, abre, fecha. Aí cumpre o ritual e vai embora. Só que o honrar a Deus é em tudo que eu sou, é em tudo que eu vivo. Eu respondo isso sempre. Ser cristão não é algo que eu faço dentro da igreja, é algo que eu sou o tempo todo. É o que eu sou, eu, Ricardo, eu sou cristão. Me coloque onde você quiser, que eu continuo sendo crente. Eu tenho medo de te promover porque você é crente, não vai querer fazer tal coisa. Então não promova, irmão, porque eu não vou mudar, não. Eu pretendo continuar firme com as Escrituras. O eventual salário que eu possa perder na salvação não vai fazer falta nenhuma. Temos que continuar assim, firmes em Deus. Se Deus é verdade, cada crente deve andar na verdade, buscando a verdade, falando a verdade, abandonando a mentira. Uma pessoa que mente, vou dizer assim, mente por esporte, tem prazer em mentir, nunca sabe quando está falando a verdade. Onde é que estão os atributos comunicáveis de Deus nessa pessoa? Onde é que estão? Onde é que está a imagem de Deus refletida nessa pessoa? Se Deus é fiel, a fidelidade tem que ser uma marca do crente, tem que ser uma marca do povo de Deus. Fiel nos relacionamentos, fiel nos negócios, fiel na palavra, honrando o que diz, o que faz, idoneidade moral. Quem não é assim, onde é que está Deus em relação a essa pessoa? Onde é que está essa pessoa em relação a esses atributos de Deus? E que é vontade dele que nós sejamos assim. Eu encontro inúmeras vezes uma fórmula nas Escrituras: sejam santos porque eu sou santo. E aí eu posso abrir isso para todos os atributos. Sejam verdade porque eu sou verdade. Sejam fiéis porque eu sou fiel. Sejam bons porque eu sou bom. A bondade tem que ser uma marca registrada do coração do crente. Tem que ser uma assinatura. Não pode haver espaço para maldade nos nossos corações. Não pode haver espaço para vingança. Não por eu ser quem eu sou, mas por Deus ser quem Ele é. E eu ser uma criatura dEle, e a minha referência não é homem algum nessa vida, minha referência é Deus. E eu preciso olhar para Ele. Mas, pastor Ricardo, eu nunca serei como Deus, e é verdade. O próprio Jesus diz, ninguém é bom senão Deus. Mas eu posso olhar para Deus e ter nele uma referência. Eu posso olhar para Cristo e ter nele uma referência. Eu nunca recomendo livro aqui, mas me lembrei de não sei quem é o autor. Diz, em seus passos, o que faria Jesus? Mesmo sem ler o livro, essa pergunta responde muitas coisas. O que Cristo no meu lugar faria nessa situação? E lá onde você está, tente responder a essa pergunta. Em nenhuma delas vai contra os atributos de Deus. Em nenhuma delas vai contra o santo e saudável ensino das Escrituras. E é o que nós precisamos viver, não só hoje, mas todos os dias. Porque se eu quero Deus, se eu estou sendo salvo por Deus, eu preciso conhecer os atributos de Deus e me esforçar para tê-lo como referência de vida e caminhar em direção a Ele, honrando ao que Deus é. Mas eu não sou assim. É isso mesmo, eu estou desonrando quem eu sou,
para honrar quem Deus é. Eu não valho nada, eu sou só um pobre pecador, mas que foi salvo pelo amor de Deus, através da cruz de Cristo. E eu quero conseguir esse caminho até a salvação. Os irmãos querem também ser salvos naquele dia? Então vamos orar agradecendo a Deus por Ele ser quem Ele é. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos.